Saudações, ouvintes! Este é o episódio de estreia do programa de podcast Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Reflexões, leituras e entrevistas sobre aspectos emergentes da literatura, suas relações com os povos indígenas e seus potenciais de transformação. Aqui quem fala é o Bruno Franks, proponente, criador e locutor do programa. Sou quem irá acompanhá-los por essa jornada, que a princípio contará com 10 episódios. Infelizmente, o formato não permite interações diretas, mas ficaremos felizes com cada curtida, compartilhamento, comentário, críticas ou sugestões. O diálogo está aberto e você encontrará os meios de contato na descrição de cada episódio e nas redes do Ecos Ancestrais. Aliás, encontrará também links para as produções dos convidados, referências bibliográficas e indicações de caminhos para se aprofundar nos temas abordados. Espero poder contribuir um pouco para o debate, se não com tanta novidade, ao menos com inspiração, sensibilidade e maravilhamento. Meu objetivo é o reencantamento do mundo, e porque sei que não estou sozinho, tenho esperança. Somos muitos, continuamos crescendo e precisamos de todos para atravessarmos com firmeza esses tempos sombrios. E como verão, ou ouvirão, acredito que a literatura é um bom caminho nesse sentido. A premissa da qual parto começa com o fato de que transitamos em um tempo de transformações drásticas e violentas, que não se inicia agora, está em plena aceleração destrutiva, mas deve gerar uma ruptura antes do fim dos tempos. Mais do que um período, o antropoceno é um momento. Se será o suspiro terminal ou a chance que finalmente teremos para superar a crueldade do sistema que se alastrou pelo mundo, é algo que só saberão os que vierem depois de nós. Enquanto isso, prefiro acreditar que temos uma chance, e com ela caminharmos nas ruínas temerosas da catástrofe em curso, semeando alternativas e nos envolvendo com as soluções possíveis. Por mínimas que sejam, por utópicas que pareçam, por complexas que se mostrem, acreditando que inexoravelmente o presente se torna passado e o futuro é construído a cada instante. No programa de hoje, apresentarei a proposta desse podcast, que está vinculado à minha pesquisa de doutorado em educação e, como não poderia ser diferente, à minha própria vida, missão, estudos, produções e, é claro, as ações em que me engajo e coloco em movimento. Pretendo falar um pouco sobre tudo isso e espero fazê-lo da maneira mais envolvente e cativante que me for possível. Uma coisa eu posso garantir: tudo o que será apresentado é fruto de dedicação total e entusiasmada. Apesar de passar por temas complexos, sérios e por vezes difíceis ou pesados, faremos todo esforço para abordá-los de maneira objetiva, com simplicidade e boniteza, intercalando com momentos poéticos e literários, às vezes leves, descontraídos e bem-humorados, mas sempre com esperança, no sentido proposto por Paulo Freire, de esperançar como verbo ativo. Iniciaremos com a leitura de um pequeno relato que escrevi durante um trabalho de campo com o povo Sataré-Maué, na terra indígena Andiramaral, entre os estados do Amazonas e Pará, na comunidade da Ilha Miquiles. Amanhecer na floresta. Não só a realidade, mas os sonhos também são mais intensos na floresta. Davi Copenau nos ensina que o sonho, para os Yanomami, é o principal espaço de aprendizagem. De fato, a ancestralidade do território, a magia latente da cosmologia indígena e a imersão na natureza reverberam no balanço da rede. Em território sagrado, o oráculo da noite exerce sua influência com mais força e evidência. Glicéria Tupinambá diz que a atmosfera fica diferente em um lugar que é cuidado, onde há respeito por todos os encantados, os protetores. Podemos sentir que a terra sonha. Gosto de acordar antes do sol e rememorar os enigmas noturnos, contemplando o céu carregado de estrelas, extremamente brilhantes e cintilantes no meio da mata, longe dos centros urbanos e suas luzes artificiais. É aqui, nessas baixas latitudes, próximas ao Equador, que o céu tem mais estrelas, diria mais tarde a professora Ivânia dos Santos. Respiro tudo maravilhado.
O ar gelado da madrugada, temperado com aromas variados, sugere algo sobre a imensa diversidade da fauna e flora da floresta. Enquanto caminho e meus olhos vão com a escuridão se acostumando, sigo decifrando os presentes oníricos recebidos. Ouço o murmúrio crescente das águas em movimento enquanto me aproximo da margem. Sobre o rio, paira uma névoa esbranquiçada que carrega o leito viscoso e dissimula a altura das árvores ao redor. Reconheço e celebro a sacralidade da vida e toda a rede de interconexões. Saúdo o rio-avô, a floresta viva, seus guardiões, os encantados e os ancestrais do território. Peço licença, reverencio em profunda gratidão e me aconchego. Lembro que Isaac e João Kaiowá nos conta que os rios, as montanhas, os bichos e as plantas são entidades, têm personalidades e suas próprias formas de comunicação, bem diferentes da nossa. E que na mata temos a oportunidade de escutá-los, que colaboram equilibrando o espaço sociocosmológico. Diz também que, abre aspas, às vezes as aves estão cantando seu guarru, tipo de canto, reza, dança. Outras vezes estão falando conosco para nos alertar de situações ruins. Todo guarru tem sua história e tudo que existe fala através de seu guarru, relatando através do canto como viveu no tempo da origem. Fecha aspas. Como nos versos de Márcia Cambeba, do poema A Força do Canto. Abraçado com a folha, o sapo cantou. Anúncio de chuva, o formigueiro agitou. O estalo da palha, a braveza do trovão, o grito da ave, é melodia, é canção. O que parece ruído soa como vozes para a nação. Cantos que trazem a cura, mistérios, mensagens, cosmovisão. Sento à beira da água, pernas cruzadas, espinha ereta e coração tranquilo. Dopamina e endorfina são liberadas e fluem pelas vias da felicidade. Apuro minhas percepções com um sopro de rapé. Inspiro o sagrado, reverencio seu dono e submerjo em meu interior até encontrar, nas profundezas de meu ser, a conexão que me integra ao todo, à floresta e ao universo inteiro. Sinto que sou a pessoa certa, no lugar perfeito, na hora exata. A fresta entre mundos que se abre ao alvorecer e no crepúsculo são momentos de contato com o que está além do perceptível em sua materialidade. Estou em estado de graça, em silêncio profundo. E assim, posso exercer a escuta atenta das vozes múltiplas que nos rodeiam, o ativismo delicado que nos falam Alan Kaplan e Sue Davidoff. Mais ainda, a densa música que preenche o espaço escuto com emoção, mas não ouço só com os ouvidos. Meu corpo todo está presente, imerso no sagrado, com seus sentidos aflorados que me abrem as percepções para além do que normalmente se pode escutar. Ouço assim, através da floresta que me atravessa e para a qual agora me entrego de corpo, mente e espírito, os ecos das vozes ancestrais que tanto me fascinam. Quando estava prestes a levitar do corpo, sinto a sensação de estar sendo observado, acompanhado por muita gente. Decido não checar, e sem abrir os olhos, aos poucos vou identificando 2 grupos de pessoas ao meu redor. Os ancestrais indígenas, guardiões daquele território, se posicionavam atrás de mim, enquanto na frente estavam meus antepassados. Imediatamente entendi o conflito. Eu era o representante dos invasores e os guardiões demandavam uma explicação. Reconheci que estávamos em uma situação delicada. Há muito tempo tal questão me rondava sem conseguir chegar a um entendimento. Agora não haveria escapatória. Sentia vergonha, impotência e, acima de tudo, culpa pelas ações de meus ancestrais, apesar de me esforçar no sentido contrário. Sentia raiva e indignação, mas não podia deixar de ser quem era, nem seria honesto de simular. O fato de minha trisavó ter sido indígena era algo de que me dava força, mas que não resolvia a situação. Sentia ainda mais embaraço pela história que me contavam de ela ter sido pega no laço. O perdão não era possível. A culpa tinha raízes profundas. Para os povos indígenas, os antepassados estão presentes em cada indivíduo, o tempo todo. Era um beco sem saída. Até que algo aconteceu, como um único movimento no tabuleiro que mudaria o jogo por completo. E a iniciativa havia sido tomada pelos guardiões indígenas.
Era como se eles estivessem defendendo minha existência para que tivesse uma chance de dar uma guinada na minha linhagem ancestral. Como se reivindicassem meu direito ao livre-arbítrio. Aos poucos, comecei a reconhecer algumas das entidades ao meu entorno. Percebi a figura de meu pai, seguida pela de meu avô espanhol e minha avó, neta da trisavó indígena. Mais ao lado estão meus avós maternos e seus antecedentes. As infinitas ramificações que se formavam atrás dos meus saudosos entes queridos foram enfraquecendo o elo com os longínquos ancestrais colonizadores. No entanto, ao tentar identificá-los, fui transportado à Península Ibérica durante o fim da ocupação muçulmana, reconhecendo ligações consanguíneas dos dois lados do conflito. Era como se estivesse sonhando. As imagens iam sendo projetadas com vivacidade e as cenas iam trocando sem que pudesse notar. Mais uma reviravolta e me percebi indígena, há muitas e muitas gerações atrás, em algum lugar da África, ouvindo histórias de batalhas ao redor do fogo. Um griot narrava a chegada da serpente cósmica e o DNA da vida na Terra. Essa viagem ancestral apaziguou meu espírito e funcionou muito bem para amplificar em multidão os que vieram antes de mim, mas sem apagar as atrocidades cometidas por alguns. E no processo, sofri uma transformação. No lugar da culpa, carrego com firmeza a responsabilidade. Pode parecer uma troca sutil, mas sinto como se fosse uma metamorfose. A culpa, pesada e inibidora, deu lugar à responsabilidade ativa e esperançosa. É a confirmação de minha missão, meu compromisso nesse mundo, redirecionar as ações de minha linhagem como um aliado àqueles que resistem. Quando o sol desponta e acaricia minha pele com sua luz e seus neutrinos, estimulando a liberação de serotonina, pensamentos e reflexões diversas de aspectos afetivos e intimistas a entendimentos conceituais e estratégias de luta já foram devidamente recebidos, digeridos e organizados, reelaborados e incorporados pelo meu ser, ao mesmo tempo sensível e racional. Antes de abrir os olhos, experimento ainda momentos de êxtase meditativo, onde a mente vai se aquietando até o silêncio absoluto e a alma se engrandece se espalhando por todo o espaço. Percebo o devido mundo e sinto cada existência, orgânica e inorgânica, em constante metamorfose, cada um em seu processo de se tornar mais potente aquilo que é. O amor incondicional que rege as relações simbióticas de Gaia me deleita e me completa. Diante de minha felicidade plena, o escuro vai sendo tingido com cores estonteantes, ao mesmo tempo em que a sinfonia da vida noturna compõe seu grande final, e a melodia polifônica do amanhecer anuncia o maravilhoso dia que se apresenta. É hora de mergulhar no mundo encantado. A água fria desperta cada célula de meu corpo e a gravidade minimizada induz a movimentos suaves, lentos e harmônicos em um estimulante balé subaquático, uma dança cósmica interconectada e em sintonia. Algumas braçadas sincronizadas na superfície extrapolam um mero exercício matinal, apesar de cumprirem também essa função. Mais endorfina e um pouco de ocitocina garantem a química da experiência que ficará para sempre em mim marcada. Sorrio largo, rio alto e gargalho livre, sem pudor, como se sozinho estivesse. A essa altura, o calor já anuncia o dia quente que virá, então deixo que a brisa morna me seque, enquanto contemplo um pouco mais a paisagem da qual já faço parte. Na beira de cá, uma pequena praia, um porto improvisado e algumas canoas. Um pouco mais atrás, toda a comunidade, com suas casas suspensas de madeira em palafita, patos, galinhas e cachorros, galos que cantam como se não pudessem guardar para si tamanha emoção diante de tanta exuberância. Mulheres preparando tapiocas, beijus e macaxeiras. O aroma do café da manhã se espalha convidativo aos olfatos espertos. Moças chegando na beira com seus baldes de roupas para lavar. Outras cuidam das hortas, dos quintais agroflorestais, dos pomares, dos animais. Homens cortam lenha, fazem fogo, chegam da pescaria noturna ou arrumam alguma coisa na varanda. Daqui a pouco vão para a roça, em família, ou mutirão, para as casas de farinha, para os rios e igarapés. Entrarão na mata para cuidar do guaranazal, coletar castanha, cumaru, tucumã, itaúba, pau-rosa e açaí. Extrair copaíba, caçar cotia, anta, paca queixada, veado ou tatu.
E as crianças, livres, brincando, curiosas, aproveitando maravilhadas cada detalhe desse imenso quintal. Quando não estiverem na escola, estarão jogando e se divertindo, mas também acompanhando os adultos, desempenhando pequenas tarefas, ajudando, aprendendo. Na margem oposta, desde o nível da água até as nuvens, a imponente floresta que nos abraça e nos envolve. Mais atrás está o sagrado Nuçoquém, o Monte Olimpo do Sateré-Maué, uma região montanhosa bastante preservada, onde nasce a maioria dos rios do território, inclusive o Igarapé-Mirim, em que acabo de me banhar. A diversidade de vida e espécies reveladas em cada olhar, mesmo que vislumbrada apenas por uma de suas faces, é indescritível. A Amazônia é floresta de manejo, agrofloresta ancestral, cultivada há milênios por seus habitantes originários, que, por sua vez, foram cultivados de volta pela floresta. Na verdade, eram, ainda são e somos a mesma coisa, integrados e indiscerníveis. São ainda o que eram e o que um dia fomos, manifestações individuais efêmeras da natureza, do divino e do todo universal. Ter a possibilidade de experimentar tudo isso de vez em quando me torna mais natureza, e por isso mesmo mais humano. Considero a floresta minha igreja, onde mergulho no sagrado e revigoro minhas energias. O aprendizado é constante, profundo e revigorante. Espero poder contribuir para revelar, por mínimo que seja, uma fagulha desse mundo encantado que se apresenta de maneira mais intensa e exuberante em alguns lugares que hoje poucos têm acesso. Que possa estimular pela literatura, fotografia, pesquisa, estudos, ensino, produções culturais e pelas ações essas sensibilidades e encantamentos tão essenciais e necessárias para superarmos o embrutecimento desse mundo em colapso no qual vivemos. Este podcast é uma dessas ações. A ideia é contribuir para a divulgação das literaturas indígenas, refletindo sobre seus engajamentos e encantamentos. Talvez, como tem acontecido com certa frequência, alguns de vocês estejam se perguntando algo como: ora, mas quem é esse tal de Bruno Franks e que legitimidade teria ele para abordar as literaturas indígenas? A questão não é de todo descabida, e confesso que de vez em quando a vejo surgir em minhas próprias reflexões. De fato, não sou indígena. Pior, sou homem branco com antepassados espanhóis e portugueses. E disso se depreendem alguns temas importantes que abordaremos a seguir. O primeiro é sobre lugar de fala, perspectiva já desgastada por ser muito utilizada de maneira equivocada. O segundo se refere à colonização, às invasões bárbaras e violentas sofridas pelos povos originários e que reverberam até hoje. Seria eu passível de culpa por ser supostamente herdeiro da brutalidade dos que vieram antes de mim? O terceiro ponto é talvez um pouco mais complexo e tem a ver com o termo ou o conceito a que a palavra indígena remete e abarca, e que, sem passar pelos pontos anteriores, não poderia sequer abordar. Então vamos com calma. Mesmo sabendo que não teremos tempo nem espaço suficiente para tratar tais questões em toda a profundidade necessária, considero importante nos determos um pouco nelas. Então vamos lá, algumas considerações sobre o lugar de fala. Até há pouco tempo no Brasil imperava a interjeição "você sabe com quem está falando?" em um sentido de autoridade, carteirada colonialista, patriarcal, ridícula, presunçosa, mas muito recorrente e efetiva. Eram os privilegiados exercendo ou impondo seus direitos de elite. Hoje, apesar de ainda acontecer, já não é mais tão comum e algumas pessoas tentam até meio que dissimular o fato de serem favorecidas em nossa sociedade que continua extremamente desigual. A questão do lugar de fala tem a ver com isso, mas em um sentido inverso. Explicitar para o próprio indivíduo e para seus interlocutores a partir de que lugar ele está falando. Não para garantir tratamento diferenciado, mas para evidenciar a partir de onde e em que condições sua intervenção está sendo elaborada e qual relação tem com os sujeitos a que se refere. O propósito não é impedir que alguém que não pertence a um grupo social ou identidade específica fale sobre o tema, mas que o lugar de fala fique explícito e estabelecido logo de início. Ou seja, não seria o fato de ser homem branco que me impediria de estudar, pesquisar e falar sobre mulheres negras ou literatura indígena, mas já não passaria impune uma tentativa de falar por elas. Poderia falar sobre elas,
desde que fique evidente para mim e para todos que falo sobre elas a partir de outro lugar, que nunca saberei exatamente o que é ser mulher, negra ou indígena, sendo eu um homem branco. Melhor ainda, devo falar com elas. Conversar com pessoas que representam o grupo é essencial. Considero-me alguém que discorda profundamente do arranjo social e político da sociedade em que vive e busca com todas as suas forças a transformação civilizacional que permita a superação das perversidades perpetradas pelo sistema que se impõe como uma monocultura violenta, perversa, genocida e ecocida. Alguém que dedica sua vida para aquilo que considera sua missão, contribuir para o reencantamento do mundo. Até onde me for possível, com todas as minhas limitações, farei grande esforço para não fugir de temas complexos, impopulares, tabus, ou que simplesmente não encaixem nas explicações disponíveis. Também não pretendo dissimular minha ignorância quando ela se apresentar, nem deixar de me arriscar em reflexões que parecerem promissoras. Um tema difícil, mas necessário, ao menos em nossa perspectiva, gira em torno da concepção de indígena como termo ou conceito. Primeiro, abordaremos brevemente o debate que vem colocando em desuso a palavra índio, mas que mantém indígena como mais autêntica. Em seguida, vamos à questão que mais nos interessa. Independente do termo utilizado, indígena, ameríndio, povos originários, ancestrais ou tradicionais, trata-se de generalizações muitas vezes rechaçadas por diversos povos que preferem ser reconhecidos pelo nome de suas etnias e apontam a imensa variedade de culturas que o tema abarca em uma força homogeneizante. Mesmo não cabendo a mim concordar ou discordar, considero bastante apropriado tal destaque. Mas também acho válido o uso do termo em algumas situações. Por exemplo, para alinhar os inúmeros modos de vida dos povos que compõem a diversidade indígena, que juntos se assemelham em oposição ao modo de vida devastador da civilização ocidental. Vale ressaltar a etimologia da palavra indígena, que, em contraste com alienígena, identifica aquele nascido ali, que tem origem no local de referência. Outro ponto a favor é que, por convenção, povos originários do mundo todo têm utilizado o termo como uma forma de aproximação de suas lutas. Ao destacar o que aproxima esses povos, por exemplo, com relação à proteção ambiental, é possível identificar, por exemplo, que os povos indígenas juntos representam cerca de 6% da população mundial, estimado em 476 milhões de pessoas, ocupam cerca de 20% do território habitável e preservam algo em torno de 80% da biodiversidade restante do planeta. No entanto, gostaria de chegar em outra questão. Devido ao absurdo da lógica colonialista colocada em marcha pelas proposições do que ficou conhecido como darwinismo cultural, onde os povos e suas culturas eram classificados conforme seu grau de desenvolvimento, como se todos necessariamente seguissem na mesma direção única possível e então representassem estágios mais atrasados ou avançados de uma corrida comum, onde a civilização ocidental representava o mais alto nível dessa escala. Apesar de ainda resistir nas entrelinhas de ideologias conservadoras da direita e de algumas perspectivas religiosas das igrejas corporativas contemporâneas, tais argumentos foram descartados há bastante tempo. No entanto, por outro lado, ficamos com um ranço, como um tabu que nos impede de tocar no tema. Onde quero chegar? Pretendo propor uma reflexão para que todos nos reconheçamos como originalmente indígenas. Pois, apesar de ser evidente que não há uma única linha evolutiva, o sentido oposto se inverte. Toda cultura, toda sociedade teve em sua origem modos de vida similares aos que encontramos hoje nas sociedades e culturas que chamamos de indígenas. Mas calma, deixemos claro que não propomos diluir a identidade dos povos indígenas tão bravamente conquistada. Por mais complexa que seja a sua definição, a autodeterminação protege o direito de que cada indivíduo possa definir sua própria identidade, mesmo que para a legislação brasileira ela tenha que ser reconhecida por uma liderança legitimada por sua comunidade. Essa perspectiva é frágil diante da diáspora imposta pela perseguição e expulsão dos povos originários de seus territórios. No entanto, é a que temos, por enquanto. O intuito aqui é destacar o fato de que a civilização ocidental foi gradualmente modificando o modo de vida de seus integrantes, com o uso de violência e estratégias de padronização comportamental, ao ponto de nos afastar, distanciar e isolar de nossas raízes ancestrais. Outra intenção
é valorizar as conexões ancestrais em sentido oposto à impossível noção de raça pura, invertendo tal perspectiva, estimulando que cada ser humano reconheça suas origens trançadas entre diversos povos e mais, as relações simbióticas que temos com milhares de formas de vida, de vírus e bactérias, as plantas e animais. Tal perspectiva é inerente às cosmologias indígenas, e o fato de reconhecer como parentes os que entram em seus círculos de relações é uma das evidências dessa concepção. No fundo, o objetivo principal é estimular a transformação subjetiva das perspectivas de mundo, de vida e de relações, promovendo a incorporação ou recomposição do ser humano como imerso no sagrado, como parte da natureza e capaz de restituir ao mundo o amor, a harmonia e a união. Ou, nas palavras de Eduardo Viveiros de Castro, abre aspas, dá-se conta de que somos todos indígenas, exceto aqueles que não o são. É juntar-se à luta por uma retomada da terra pela terra, parcela por parcela, lugar por lugar, zona por zona. Uma retomada que arranque a causa da terra das mãos dos fascismos e dos nacionalismos e que libere a dimensão do espaço de sua apropriação pelo imaginário político do Estado. Fecha aspas. Ou seja, acredito que a ancestralidade é uma semente que todos temos guardada dentro de si. Uma semente da vida em sua plenitude, que poderá brotar e reflorestar nossos corações e mentes assim que for tocada. Um mergulho no sagrado pode estimular esse despertar, mas a leitura de um livro das literaturas indígenas também. O melhor seria unir, cada um a seu modo, diversas ações de reconexão com um mundo encantado, colocando mais os pés na terra, cultivando uma horta ou um jardim, meditando, cantando, dançando ou brincando em ambiente natural. Cada um à sua maneira, cultivando sua florestania. As narrativas das literaturas indígenas podem servir como estímulo, guia e inspiração. Este programa nasce da proposta das literaturas de emergência, um campo de sentido em que a arte não é ornamento, mas ferramenta de luta, reconexão e reencantamento do mundo. Emergência porque pulsa, insiste, porque brota de territórios em constante disputa, simbólica, espiritual, ecológica e política. Seguimos os pressupostos das literaturas de emergência que destacam as potências pedagógicas das literaturas que emergem das margens e periferias do sistema literário oficial, oferecendo aos leitores e leitoras a possibilidade da abertura de outros mundos. Ao longo dos próximos episódios, você ouvirá entrevistas com autoras e autores indígenas que escrevem desde diferentes etnias, lugares e linguagens. Cada episódio abordará temas que passam da ancestralidade à retomada, do corpo ao território, da oralidade à escrita. No próximo episódio, conversaremos com o mestre contador de histórias Cristino Wapichana, que nos revela o caminho das narrativas que chegam como vento e se tornam livros. No episódio seguinte, falamos sobre as perspectivas críticas mobilizadas pelas literaturas indígenas e Vanessa Brandão nos convida a escutar os cantos como literatura viva. Em seguida, conversamos sobre o colapso ambiental e civilizatório com Daya Roraima, que nos mostra que cerâmica, grafismos e barro também contam histórias. Já no episódio 5, a partir das polifonias emergentes, Soni Fesek fala da escrita como vivência e resistência coletiva. Então, recebemos Jaguaré Yamã, que nos conta sobre seu engajamento com as pedagogias literárias em ações nos territórios. No episódio dedicado às curas narrativas, ouvimos relatos emocionantes de Jama Wapichana, que compartilha sua escrita como travessia e libertação. O cacique pajé Timóteo Popiguá fala do reencantamento do mundo através da sabedoria guarani. E na última rodada da temporada, falando sobre a primavera de Gaia, Tiago Haki poetiza tudo para preservar o coração da floresta. Essas vozes, entre muitas outras que ecoam por trás de cada conversa, nos lembram que as literaturas indígenas não cabem numa só definição. Elas são plurais, espirituais, corporais, políticas e poéticas, e, sobretudo, vivas. Que este podcast seja convite portal, que seja semente de escuta, de reflexão e de transformação.
Esse foi o primeiro episódio do programa de podcast Ecos Ancestrais, Literaturas Indígenas. Eu sou o Bruno Franks e agradeço demais a sua companhia até aqui. Lembrando mais uma vez que você pode interagir comigo enviando mensagens, críticas e sugestões pelos canais do podcast ou através da página do Instagram, @ecosancestrais.podcast. Entre, curta, comente e compartilhe. Vamos fortalecer essa corrente pelo reencantamento do mundo. Esse projeto foi realizado com o apoio do edital Prêmio 007 de 2023 da Fundação Municipal de Educação, Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Boa Vista, capital de Roraima, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal. Agradecemos a Genô Vasconcelos, coordenador do projeto A Música das Cachoeiras, que nos autorizou a utilizar alguns trechos em nosso podcast. O projeto foi desenvolvido pelo grupo Cauxi Produtora Cultural e disponibilizou gratuitamente cerca de 4 horas de gravações com as etnias Baniwa, Wapixana, Macuxi e Taurepã. Neste episódio, fomos acompanhados pela gravação Capivaia, de Raimundo Veloso de Sana. Aproveite para ouvir mais um pouquinho. Gratidão, fique bem e até a próxima. Go